Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Muito frio por aí? Vamos lá para a aula de hoje. Hoje, então, faremos a revisão do módulo 3, que traz para nós a lógica aristotélica. O que é conhecer algo? É saber como essa coisa funciona, para que ela serve, de onde ela vem, sei lá, quanto pesa, quanto custa? Ou seria entender como nós interagimos com essa coisa? O que é conhecer verdadeiramente algo? Nós estamos falando de coisas, tá, pessoal? Não estamos falando de pessoas, por enquanto. Quem foi Aristóteles? Foi um dos três grandes filósofos da história. Sócrates, Platão e Aristóteles. Claro, tem uma infinidade de ótimos, incríveis filósofos, mas esses três são os três grandes da história. Sócrates, Platão e Aristóteles. Hoje estamos vendo Aristóteles. Como todos esses três viveram antes de Cristo na Grécia. Aristóteles buscou entender a essência das coisas, indo além da aparência, compreendendo estas coisas com profundidade. Isso faz com que nós entendamos que alguns objetos não nos servem apenas. Como disse um filósofo uma vez, Kant, se você passa por uma floresta, o que você vê? Apenas lenha para sua fogueira? Ou você vê todo um universo de possibilidades que a floresta oferece? A lógica de Aristóteles, a lógica aristotélica, procura entender então a essência das coisas. O pensamento de Aristóteles considera importante interpretar as informações que os cinco sentidos nos trazem, usando para isso, para interpretar, a lógica e a razão. Lembra quais são os cinco sentidos? Tato, olfato, visão, audição e paladar. Aristóteles observou que todos os seres vivos têm semelhanças entre si e que a natureza trabalha em padrões. Por exemplo, os animais podem ser racionais ou irracionais, vertebrados ou invertebrados, aquáticos, terrestres ou aéreos. Essa lógica de Aristóteles serve até hoje de base na produção de todo o conhecimento científico de todas as áreas de todas as ciências. Por isso nós vamos insistir um pouco mais, para que você aprenda essa lógica aristotélica que vai lhe ser muito útil em muitas matérias. Tudo na natureza existe para atender a um propósito. Tudo tem uma função, um propósito embutido. Por exemplo, por que os patos têm membranas entre os dedos dos pés? Aristóteles diria que o propósito da membrana é favorecer o nado dessas aves. Para Aristóteles, ser um animal nadador faz parte da essência dos patos. Logo, seu corpo foi criado para favorecer a realização dessa essência. Ao longo de todo o seu estudo em biologia, Aristóteles procura o propósito das coisas. Para ele, existem três tipos de almas. As plantas possuem almas vegetativas ou nutritivas. Elas permitem o crescimento, a assimilação de nutrientes e a reprodução. Os animais possuem almas sensitivas. Essas almas apresentam todas as funções vegetativas, mas elas conseguem ainda responder aos estímulos do ambiente, sentir prazer e dor e ter memória. Só os seres humanos possuem almas intelectivas ou racionais. Elas apresentam todas as funções das almas anteriores, mas são as únicas capazes de pensamento racional, ou seja, da racionalidade. O tipo de alma que habita cada um dos seres é o que proporciona a esses seres suas características. Por isso, Aristóteles, ao contrário de Platão, não aceita a existência da alma separada do corpo. Para ele, a alma não é uma coisa separada do corpo, nem um elemento espiritual inserido em um corpo físico. Não. A alma é um conjunto de capacidades. Por exemplo,
As habilidades artísticas de um ceramista não são uma parte separada dele. Ao contrário, as habilidades são parte integrante dele. Assim como é impossível separar essas habilidades do ceramista, é impossível separar a alma do corpo. A alma não existia antes do corpo e não sobreviverá à sua morte. Assim como as habilidades de uma pessoa ou seu temperamento não podem sobreviver sem o corpo. Contudo, ele considera que um aspecto da alma sobrevive à morte do corpo. Esse aspecto é o raciocínio, a razão ativa. Para Aristóteles, o raciocínio é divino e é o único aspecto que recebemos de fora de nós. Por isso, o raciocínio é imortal e eterno, logo sobrevive sozinho à morte do indivíduo. Na visão dele, o raciocínio não é produto da atividade corporal. Bom, você pode acompanhar agora um pouco das ideias e fundamentos de Aristóteles. Agora vamos dar um salto na história e vamos direto para o empirismo. Empírico é aquilo que vai, entre aspas, empilhando, acumulando. Então, quando disserem empirismo, é acumular conhecimento, empilhar conhecimento. Como se você pegasse uma pilha de livros, pegasse todos os seus livros, todos os seus cadernos e fizesse uma pilha. Ali tem uma pilha de conhecimento, certo? Cada um de uma matéria. O empirismo é isso, um empilhar de conhecimento. Tendo todos esses conhecimentos, você faz um resumo e cria uma hipótese e uma teoria. Então, na nossa apostila, nós vimos um grande empilhador, um grande empirista, que era David Hume. Criou a teoria onde a observação através dos sentidos é fundamental para compreender o mundo e o homem. Não lhe parece bastante com a lógica aristotélica? Parece. Por isso que eu dei esse salto na história, para poder ligar David Hume a Aristóteles. David Hume parte de Aristóteles, mas depois ele muda e aperfeiçoa o conhecimento. Por isso ele é tão importante, porque ele não apenas copiou Aristóteles, ele foi além e desenvolveu uma teoria muito bacana. Ao unir todas essas informações, organizando-as de um modo sistemático e racional, ele compõe um modo novo de pensar, que era o que eu te expliquei agora há pouquinho. O modo de pensar empirista. David Hume acreditava que entender a natureza era essencial, mas através da ciência e da observação do comportamento humano. Enquanto Aristóteles observava o comportamento da natureza, David Hume evolui estudando o comportamento humano. Por exemplo, quais os sentidos alteram o comportamento do homem? Você sabe muito bem, a raiva, o ódio, o amor, estes aí alteram o comportamento do homem. Homem, vocês sabem, né? Não preciso nem dizer, mas é bom reforçar. Quando eu falo homem com H maiúsculo, tá vendo aí? Não quer dizer o machão, quer dizer homem e mulher, tá? É o ser humano. Veja, o pensamento de David Hume é como se a psicologia se unisse à ciência para responder que experiências fariam o ser humano mudar seu comportamento. A aplicação do conhecimento de David Hume poderia levar a diversas respostas em todas as ciências, e foi o que aconteceu. Por exemplo, vamos analisar a teoria de David Hume. Imagine um soldado super motivado, recém-formado na academia de guerra, louco para ir lutar. Pô, se você treina, se você faz as suas aulas de tiro e de sobrevivência na selva e tal, você quer lutar. Você não quer ficar dentro do quartel esperando o tempo passar. Então todo soldado nutre dentro do peito uma vontade de ir para a guerra. Então, analisando à luz da teoria de David Hume, como esse soldado está? Bem treinado e pronto para ir para o campo de batalha. Mas
O que pode acontecer com ele na guerra? O que o tornaria um mau soldado? Ou até um homem morto? Será que, ao sentir o cheiro dos corpos em decomposição, ou assustar-se com o barulho dos canhões, com os gritos de dor dos feridos, esse soldado ficaria valente ou petrificado, quer dizer, paralisado, imóvel? Olha como é ampla a aplicação da filosofia. Estamos aplicando aqui numa situação real. Mas vamos dar um exemplo mais light. Quais os estímulos podem ser dados às crianças para que elas aprendam mais e melhor os conteúdos passados na escola? Será que se você tivesse pais amorosos, isso contribuiria para o seu ensino? Como será que o castigo físico, a famosa surra, pode ajudar ou pode atrapalhar nos estudos? E na escola, as classes devem ser separadas por idade ou por nível de aprendizado? Na época que eu e seus pais estudamos, as classes eram, por exemplo, numa escola estadual grande, era 7º A, 8º B, 8º C, 9º D, e isso eram os dos melhores alunos. Então, o 9º ano A era a melhor sala, ao passo que o 7º ano D era uma das piorzinhas. Naquela época era separado dessa forma. Então, o que David Hume buscou foi entender como o comportamento humano afeta a realidade e o futuro desse homem. Todos esses conhecimentos, organizados racionalmente, compõem um modo de pensar empirista. A imaginação, segundo Hume, tem capacidade limitada para mixar, compor, separar e dividir ideias em nossas mentes, criando uma infinidade de ficções. A imaginação pode simular uma sequência de eventos com todas as aparências da realidade. Então, como podemos diferenciar uma ideia que é fruto da imaginação e outra que corresponde mesmo à realidade? Bom, para Hume, a diferença entre a fantasia e a realidade está no fato de que ideias que correspondem à realidade estão baseadas na experiência sensorial, enquanto que as fantasias não. Para Hume, as ideias que estão baseadas em experiências são ideias fortes, têm vivacidade, por isso acreditamos fortemente nelas. Já as ideias da imaginação são fracas, não são convincentes. Por exemplo, eu sei que se tocar numa panela quente, ela queimará os meus dedos. Não duvido nem um pouco. Agora, se eu penso em comer uma banana azul, sei que isso é fruto da imaginação. A imagem da banana não me convence, não está baseada em experiência. Em resumo, todas as ideias em nossas mentes são fruto da experiência. Mas, uma vez que as ideias estão lá, elas podem ser rearranjadas à vontade pela imaginação e gerar fantasias. Na nossa tarefa de hoje, ela parece extensa, mas você verá que não é. No item A, você vai escolher um objeto e aplicar a lógica aristotélica, respondendo as seguintes questões. Como esse objeto funciona e para que ele serve? Do que esse objeto é feito, quanto pesa e quanto custa? Como nós interagimos com esse objeto? É aí a pergunta de mais atenção. Tem que raciocinar. Como você interage com esse objeto que você está pesquisando? No item B, escolha um sentimento e, aplicando o mesmo raciocínio de Aristóteles, responda: quando esse sentimento surge em você, para que ele serve? Quais são os efeitos físicos e químicos desse sentimento no seu corpo? A parte de biologia, de fisiologia, de química. Tem tudo a ver com filosofia, vocês vão ver. Como esse sentimento
interfere na sua interação com outras pessoas. Faça uma tarefa com bastante atenção. Essa tarefa você não encontrará a resposta na internet. Tem que fundir a cuca aí para poder conseguir responder. Mas vale a pena, vocês estão indo muito bem. Um abraço, até semana que vem.